Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Nós estamos falando aqui sobre a subcamada MAC. No primeiro vídeo a gente falou sobre a introdução do problema da subcamada MAC, né, o acesso compartilhado ao meio, e a gente falou sobre até aqui sobre os protocolos de acesso aleatório, onde todos os dispositivos têm o mesmo direito de acesso ao meio, né, compartilha o meio e tem o mesmo direito de acesso ao meio. A gente falou no primeiro vídeo sobre o Aloha, no segundo a gente falou sobre o CSMA-CD e no último vídeo, antes desse, a gente falou sobre o CSMA-CA. Agora aqui a gente vai falar sobre o acesso controlado. Porém, por falha minha, no vídeo anterior eu acabei pulando, né, uma informação, né, sem querer, que é, então, um rápido parênteses no CSMA-CA. Espero que você já tenha visto o vídeo do CSMA-CA. Se não viu, vai lá e veja, por favor. Mas eu esqueci de mostrar esse slide, né? E o que eu queria, faltou falar do outro vídeo que eu vou colocar agora é o CSMA-CA. Ele é o principal protocolo dentro do padrão 802.15.4, né? A gente vai ver em breve, muito em breve, o 802.11. Esse nome aqui é um nome técnico, né? Se a gente pegasse, por exemplo, sabe aquela linguagem de médico, que você vai falar de doença, os médicos usam lá a linguagem própria deles. Se a gente quiser aqui trazer para uma linguagem própria técnica em rede, falar sobre Wi-Fi é especificar o I3E 802.11. Falar sobre rede PAN de baixa taxa, né? O que é a rede PAN? É a rede de área pessoal, normalmente associada às redes de dispositivos, redes de sensores. Então a gente tem duas famílias, né? E basicamente a gente tem a 802.15 trata, é um grupo de trabalho do I3E que trata principalmente das redes PAN, né? Que é as redes muito utilizadas, também chamadas de redes de sensores, onde você tem proximidades de sensores sem fio. E para o subprojeto .4, né, 815.4, ele basicamente implementa a camada MAC e a camada física. Então essas duas camadas são implementadas pelo 802.15.4. Então ele vai definir potência, ele vai definir frequência e também ele utiliza o CSMA-CA. E, por exemplo, quando a gente fala sobre tecnologias de redes de sensores como Zigbee, o Zigbee, basicamente, ele usa esse projeto e implementa todas as funções de roteamento, transporte e parte da aplicação para a aplicação de sensoriamento, a rede Zigbee, né? Da mesma forma, o Wireless HART, ele implementa a camada de rede, de transporte e um pouco da aplicação, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, para multitarefa, né? E a aplicação fornecendo para aplicações industriais, né? Estendendo o HART, mas ele também utiliza o 802.15, assim como o ISA 100, que é um padrão aí da ISA, né? De rede sem fio. Então veja, entender o CSMA-CA significa entender boa parte do 802.15.4. Isso foi um ponto que eu esqueci de colocar na aula anterior e que eu estou corrigindo aqui para, enfim, não precisar editar e regravar tudo, tá? Bom, porém, a gente tem um outro grupo, né? E aí a gente tem esse problema, como a gente falou, de numa rede de sensor onde muitos dispositivos se enxergam, a gente passa a ter o problema de alta latência de transmissão. E aí que é muito ruim para a comunicação de tempo real, né? Onde você tem uma definição crítica de espaço de tempo. Então, se a gente... Então, essa aqui foi da aula passada, a gente chega aqui no acesso controlado, né? O acesso controlado, a analogia que a gente pode fazer é, por exemplo, eu tenho um barramento, por exemplo, um auditório, onde todos podem escutar, todos podem falar, mas eu tenho uma certa hierarquia. Por exemplo, o palestrante, ele tem o direito de fala maior que os espectadores. Ele pode até passar o direito de fala, mas ele controla, né, ele é meio que o presidente, vamos dizer assim,
né, numa comunicação e numa reunião de condomínio, você tem lá o presidente da reunião que dá o direito de fala, que as pessoas se inscrevem para falar. Esse seria um exemplo das estratégias de comunicação controlada. O livro do Forozan, ele traz uma primeira estratégia por reserva, né, que eu nunca vi, basicamente, sendo bem sincero, na prática aqui, como a gente quer focar na parte de automação, eu deixei de lado. Então eu trouxe basicamente os dois mais relevantes, principalmente para quem trabalha na área de automação. O primeiro de acesso controlado é o modelo de pooling, de consulta, onde eu tenho uma estação primária, ok? E eu vou escrever de vermelho aqui. Eu tenho uma estação primária, ok? Primária. E eu tenho estações secundárias. Qual é a característica? A primária ela sempre inicia a comunicação. E a secundária nunca inicia a comunicação. Essa é a característica, ok? A partir disso aqui, a gente deriva que uma secundária não pode conversar com uma secundária. Porque para ela conversar entre si, ela precisaria iniciar uma comunicação. E isso invalidaria o acesso controlado ao meio, porque eu tiro o direito de controle da estação primária. E aí eu não sei mais quem é primária, a gente cai num problema de acesso aleatório, né, onde mais de uma estação tem o direito de fala. Beleza? Esse método é muito comum ser chamado de mestre-escravo também, né, no contexto industrial, onde o mestre sempre inicia a requisição e o escravo responde às requisições. O método do pooling, né, aí do recorte aí do Forozan, ele pode trabalhar de duas formas. No modo seleciona o dispositivo falante, né? Nesse caso aqui eu quero ter uma transmissão, eu vou selecionar quem transmite. No caso aqui, ó, eu seleciono, a estação selecionou o B confirmou que está disponível e ela vai me mandar a informação e o B confirma. Ou ela pode simplesmente ir por consulta. Eu consulto o B, o A ele não tem para transmitir. Eu consulto o C, o B, e ele tem coisa para transmitir, eu confirmo a devolução. Isso é só dois arranjos de comunicação. No modelo mestre-escravo seria assim, eu tenho que mandar um comando para o escravo, eu mando, ele confirma que recebeu. Né? Seria primeiro esse modelo aqui. No outro caso, eu quero consultar o escravo. Eu vou lá, consulto, ele me manda dado, eu devolvo a confirmação. Ok? Então, isso é primordial para quê? Para você evitar colisão. E você garante determinismo, que basicamente vai ser o tempo de resposta. O tempo ali é bem curto. Por mais estações que você esteja compartilhando, todas as estações vão ficar sempre em silêncio e só uma fala. Com isso, você garante o tempo de resposta adequado. Porém, você torna o meio físico muito ocioso. Então, para as aplicações industriais, onde a ocupação de largura de banda é baixa, essa forma sempre foi muito utilizada quando o barramento é compartilhado. Então, as tecnologias de comunicação de rede industrial que utilizam barramento, rede física compartilhada, geralmente elas vão, né, em via de regra, de maneira geral, a não ser no CAN, né, mas é outra estratégia, mas em via de regra, comunicação sobre RS, por exemplo, nesse método de consulta que a gente dá o nome de mestre e escravo, que seria primário e secundário, ok? Bom, a outra forma de você controlar o acesso e aí vamos supor que eu preciso aí ter mais de um mestre. Como é que eu faço? Bom, rede de supervisão, por exemplo, às vezes tem esse caso. Eu tenho mais de um mestre. Ou, por exemplo,
numa comunicação ali eu tenho uma mesa com dois dispositivos ali que seriam primários. Como é que eu faço para permitir a comunicação e que eles acessem esse barramento? Aí vem a ideia da passagem de token, ficha, né? Imagina que token é uma ficha, um direito de fala. E aí, a comunicação baseada em token, né? A gente tem um protocolo chamado Token Ring, né? Que vocês ouviram, mas a ideia é básica assim: o direito de acessar. E aí você pode, inclusive, ter comunicação de token junto com comunicação mestre-escravo. Então, por exemplo, eu tenho dois mestres compartilhando um barramento. Cada unidade de tempo que um precisa falar, ele tem um token. Quando ele tem um token, ele consulta os escravos e o outro mestre fica quieto. Aí ele passa o token para o mestre seguinte, o mestre seguinte acessa e assim sucessivamente. Então ela pode ser usada de maneira combinada. É basicamente a ideia do direito de fala, né? Eu levanto a mão, pego o token e estou aqui com o direito de fala. E depois eu passo esse token adiante e outro vai ter o direito de fala. E com isso eu permito que mais de um inicie conexão, inicie transmissão, passando esse direito. Vias de regra, a passagem de direito é sempre de forma circular. Mesmo que a topologia física da interligação não seja, no caso aqui, não seja circular. Por exemplo, aqui eu tenho comunicações físicas num anel físico, né? E aqui eu tenho um anel em dois sentidos, mas ela sempre vai ir no mesmo sentido, né? O direito de fala, porque é uma coisa lógica, é um token. Aqui eu tenho um barramento, né? Mas aí o token vai passando de maneira sempre circular, né? Como se fosse uma mesa redonda. Ou aqui com a comunicação ponto a ponto intermediando sempre de forma circular também, né? Aqui o número não está muito na sequência, mas a ideia é basicamente essa. Ok? Bom, na próxima aula a gente vai falar, no próximo vídeo a gente vai falar sobre acesso canalizado. Então, resumindo os dois principais, né? O modelo em token, ele tem a vantagem de não ter um ponto único de controle, né? Eu posso distribuir esse controle de forma circular. O modelo baseado em pooling, consulta, né, mestre-escravo, ele tem esse problema. Se o mestre parar, para tudo. E aí você tem que ir lá recuperar o mestre para a rede se restabelecer. Beleza? Esses dois modelos são muito comuns em redes de chão de fábrica industrial, na comunicação controle chão de fábrica, dispositivo de campo, né? Justamente porque eles, de início, né, sem muita dificuldade, você garante determinismo. Eu garanto uma previsibilidade no tempo de envio e resposta, e onde eu não tenho muita preocupação ali com a ocupação da largura de banda, né? Que sempre foi uma característica muito comum nas redes de automação, onde eu preciso mandar comando e sensoriar pequenos valores. Hoje em dia, com a necessidade, por exemplo, de processamento de imagem, isso muda um pouco. E com isso a gente vê um caminhar aí da rede de automação no sentido das redes de Ethernet. Mas isso é assunto para outra oportunidade, ok? Então, já vimos aqui, encerramos os protocolos de acesso aleatório e de acesso controlado. Por fim, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre os acessos canalizados, ok? Até lá e um abraço.